Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Tem nem roupa para esse encontro de hoje. Quinta-feira, dia de Sem Papas na Língua. Com ele, Dionísio da Silva, professor para chamar de nosso. Bom dia, professor. Bom dia, querido Vinícius. Bom dia. Bom dia, Ágata. Bom dia, professor. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, professor. E bom dia aos ouvintes. Ô, Ágata, você me ajuda a criar um slogan tão bonito, o próximo dessa beleza que o Vinícius Professor, criou não pra sei mim. se vai ficar à altura. Que eu não tenho. Não ficaremos à altura, né, ficaremos. Agatha? Professor, o senhor merece, está muito aquém do seu talento e da sua sabedoria, Meu professor, Deus, muito aquém. agora piorou pra mim, viu, Ágata? Agora piorou. Professor, eu Diga estava lendo hoje de manhã, até inspirado na proposta da nossa pauta, sobre a roda dos enjeitados. E nós tivemos algumas dessas rodas, para quem não conhece, nós contaremos essa história, onde, Zé, mulheres deixavam seus bebezinhos, por não poderem criá-los, numa roda na frente de determinados endereços, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Professor, um pouco da história e um pouco da origem de enjeitados. Olha, Vinícius, eu acho que você começou da melhor maneira possível. Primeiro que nós já estamos seguindo uma linha que no rádio é muito dinâmica, eu queria fazer essa ponte. O nosso querido Rodolfo Schneider falava da Maria Tereza Goulart, viúva do presidente João Goulart, que foi um dos presidentes que mais tentou cuidar dos enjeitados, dos rejeitados, daqueles que a sociedade põe à margem. Foi deposto, né, como se sabe, e daí, sem entrar em polêmica, o Rodolfo, sempre muito generoso, lembrou, estou fazendo um livro, levei ao Medina, um livro do neto dela, o Christopher Goulart, que é sobre os anos de neto no exílio, né? Veja, essas pessoas tinham filhos, crianças e tal. No caso da roda dos enjeitados, para a gente não sair do assunto, claro, esse é o nosso foco, a palavra rejeitado, que agora também está na moda, você sabe como são as palavras, né? Você, a Ágata, os ouvintes também sabem, o espírito da coluna, elas formam famílias. Nas eleições municipais agora, uma das palavras-chave para explicar o comportamento do eleitor é a rejeição. E o étimo de todas essas palavras, rejeitar, impelir, repelir, é tudo vizinho, né? É o latim rejectione para rejeição, rejectare, rejactare. Esse jactare, o jactare é jogar, você não quer. Então o que fazia aquela que tinha o filho, aquela mulher que tinha o filho e não podia criar? Ela, tipo assim, sendo uma linguagem crua, jogava fora. Nossa, duro, Por professor. isso, é dramático, né, Vinícius? Então, o que aconteceu? Os conventos, as Santas Casas de Misericórdias, como você bem dizia no começo da coluna, outras instituições beneficentes, fizeram essa roda dos enjeitados, que era um recinto com a metade aberta, virada para a rua, a pessoa depositava a criança ali, virava e alguém tocava uma sineta e alguém vinha recolher. Depois, Vinícius, para não ficar falando o tempo todo, eu quero te contar o que aconteceu, pior ainda do que isso, na roda dos enjeitados. Depois, ainda pior do que a rejeição em si, professor? Pior do que isso, ainda nos tempos monárquicos, essa roda dos enjeitados, esse recurso começou a vigorar em Portugal, depois veio para o Brasil. Em Portugal havia uma mulher que roubava eventuais medalhinhas, correntinhas, alguma coisa de valor, o enxoval da criança, roubava e matava a criança, que já estava enjeitada. Então essa mulher foi condenada à morte, executada, e parece que isso nunca mais voltou a acontecer em Portugal. Mas quer dizer, acontecia uma coisa ainda pior do que a rejeição em si. a rejeição. Zé, olha esse dado aqui. Segundo relatórios oficiais, somente na roda dos enjeitados do Rio de Janeiro foram recolhidas 47.255 crianças
entre 1738 e 1888, o ano da abolição da escravatura que antecede o ano da proclamação da República. Olha que coisa, professor. 47 mil crianças. Entre que anos? 1738 e 1888. Quero dizer, nós estamos no século XVIII, ainda falta mais de um século para abolir a escravatura, para fazer essa luta das liberdades, não é? E já está acontecendo essa quantidade de gente rejeitada. Eu queria, para tornar a coluna um pouco mais leve, trazê-la para a literatura, sem esquecer a realidade, uma coisa sobre a mulher, às vezes também tem que saber por que ela abandonou, né? Tem que sempre entender as razões de todo mundo, né? Procurar. E a Cecília Meirelles tem uns versos que eu vou tentar dizer de memória, senão você é super rápido na consulta, vai ajudar. Ela diz assim: já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Porque a tendência que nós temos é de julgar a mulher que abandonou a criança. Lógico, é o primeiro sentimento que nós temos, mãe não abandona filho e tal. Mas essas coisas são tão complexas, mas de tão complexas sutilezas, tão profundas, que tem que examinar tudo. Que situação que ela se viu é como suicida, que eu acho que é sempre um assassinato coletivo, um suicídio. Em que situação essa pessoa se viu que ela chegou a abandonar o próprio filho na esperança de que alguém o crie, não é? Pois é. Professor, para deixar a pauta mais leve, porque a gente precisa respirar numa semana tão dura, sim, a Ágata, na redação, ela fica se estapeando com os mosquitos. É uma loucura. Ah, professor, eu tenho alergia a mosquito. Ela fica E aí o se mosquito estapeando. sabe, eu tenho certeza que ele sabe. Ele sabe. Então ele vem direto em mim. Às vezes a gente vai fazer plantão em porta de delegacia, alguma coisa assim, na rua, na Barra, professor. Ali no Jardim Oceânico, é um pega-pá-capá de mosquito. Só, sangue doce, professor. Sangue doce. Isso, claro, sangue doce. Não tem repelente certo. A repelente? Repelente, De olha onde só. vem essa palavra, professor? Olha, dona, vocês são muito artificiosos, ardilosos, armam arapucas para este pobre professor. Eu primeiro queria lembrar a Ágata, né? Todo mundo sabe que a Ágata, para mim, está assim no lugar sagrado, né? Para nós todos, né? Claro. E, Ágata, eu quero dizer que quem vem te picar não é o mosquito, é a mosquita. Você sabia disso? Ah, é? É a mosquita que vem fazer... Nada de sororidade, né? Pois é a mesquita, é a mosquita, porque eu li isso, fiquei assim desconcertado. Pelo menos numa coisa, o macho não está fazendo mal, é a mosquita que vem, no caso da dengue, né? Sim. Mas olha, o repelente é uma palavra que também veio do latim. Você sabe que é sempre assim, uma palavra puxa a outra. O latim tem o repellens, que se declina também como repelentes, repelente. E quer dizer você espantar, rejeitar, também é o rejeitado. Então você põe o repelente para rejeitar aquilo que se aproxima de você. No caso da nossa linda Ágata, As fêmeas. repelia a mosquita, fêmea do mosquito, que está tentando prejudicar aquela doce face rosa ali, né? A conjugação do verbo repelir no tempo presente, professor, seria eu repilo? Você sabe que vários parlamentares já erraram essa conjugação, né? Sim? Já disseram eu repelo e tal, porque aí eu repilo, tu repeles, é irregular. É como aquele caso do eu ouço, tu ouves, e o cara disse eu ovo. Esses verbos, eles são armadilhas, não é, arapucas, mas é isso. Que conversa boa essa nossa, né? Professor, por mim, iríamos até ao meio-dia, pelo menos, mas nós temos aqui uma pessoa nos olhando, Sim, ansiosa pelo cumprimento do horário. Então, na semana que vem, Vocês são caros, tem que pagar o comercial. teremos mais 100 papas na língua com o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Obrigado, professor. Ô, querido Vinícius, muito Sim. obrigado. E eu ainda, como aqueles moribundos do programa, digo a última palavra. Queria reiterar um convite que a Band já está fazendo aí, falei ainda há pouco, nosso querido Marcos Lacerda, que é para o Filosofia na Praia. Há 4 anos, o embaixador Jerônimo Moscardo faz um programa de 15 em 15 dias ali no Leme, que é o Filosofia na Praia, que as pessoas são convidadas a fazer, sabe o quê? A principal coisa que o ser humano tem que fazer, Pensar. pensar. Muito obrigado e até de repente.